O tema da aula é o artigo 73, inciso 2 da Lei 9.504 de 97. Trata a respeito da proibição de usar materiais e serviços custeados pelo poder público. Vamos à leitura do artigo 73, inciso 2. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. O artigo 73, inciso 2, proíbe a utilização dos materiais adquiridos com recursos públicos, bem como os serviços custeados pelo poder público, para que isso seja utilizado em fins eleitorais, excedendo, evidentemente, aquilo que é previsto nos regimentos, nas normas internas, aquilo que é de interesse público. Os materiais, os serviços serão normalmente utilizados, mas para aquilo que é de interesse de candidato, partido, coligação, para aquilo que é de interesse eleitoral, não haverá possibilidade de usar materiais e serviços custeados pelo poder público. É importante estabelecer uma distinção entre o artigo 73, inciso 1, do artigo 73, inciso 2. Enquanto o artigo 73, inciso 1, fala em bens móveis e imóveis, o artigo 73, inciso 2, se refere a bens móveis, pois fala em materiais. Qual a diferença de uma coisa para outra? Os bens móveis do artigo 73.1 compõem o patrimônio permanente da administração: veículos, computadores, impressoras, equipamentos do ensino, equipamentos da saúde. O artigo 73, inciso 2, não são os bens que compõem o patrimônio permanente da administração, mas são aqueles bens consumíveis, aquele material que é absolutamente e rapidamente utilizado. Será uma violação ao artigo 73, inciso 1, usar um veículo oficial beneficiando um candidato, um partido ou uma coligação. Entretanto, se o uso for do combustível, aí a violação é o artigo 73, inciso 2, pois são materiais, o combustível é um material adquirido com recurso público. Pensando numa escola, as carteiras, a lousa digital são bens móveis que compõem o patrimônio do poder público. Entretanto, o giz de cera, a caneta, esses são equipamentos, materiais consumíveis e, portanto, caso sejam utilizados para fins eleitorais, eles serão caracterizados dentro da conduta vedada do artigo 73, inciso 2.
A conduta do artigo 73, inciso 1, assim como a do 73, inciso 2, como veremos adiante, logicamente que possuem a mesma penalidade. Entretanto, é importante que nós enquadremos adequadamente uma conduta em um inciso ou em outro. Mas também não é incomum ver julgados mencionando que a prática da conduta vedada viola o artigo 73, pois foi utilizado um veículo oficial, inciso 1, e o artigo 73, inciso 2, porque foi utilizado o combustível daquele veículo oficial, as normas do artigo 73, inciso 1 e 73, inciso 2, comumente são praticadas em conjunto. Temos aqui uma importante observação. Não é uma norma de caráter transitório, é uma norma de caráter permanente. Ou seja, não apenas nos 3 meses que antecedem as eleições, não apenas nos 180 dias antes das eleições, ou não apenas no ano da eleição, mas em qualquer período, mesmo no ano anterior à eleição, em anos anteriores às eleições. A conduta do artigo 73, inciso 2, assim como a do inciso 1, serão exigidas em qualquer tempo, porque é imoral, não é adequado, não é correto que os materiais e os serviços custeados com recursos públicos sejam utilizados para finalidades eleitorais, finalidades que são diversas daquelas para o qual eles devem servir. O artigo 73, inciso 2, nos apresenta algumas hipóteses que devem ser consideradas na jurisprudência. A primeira delas diz respeito à própria interpretação da parte final do inciso 2 do artigo 73. Ao mencionar, vejam só, que usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. A redação do inciso 2 pode dar a impressão que o legislador está permitindo que poderão ser usados materiais, poderão ser usados serviços do poder público, desde que isso não exceda as normas internas por eles previstas. Na verdade, isso é um equívoco. O uso dos materiais e o uso dos serviços custeados pela administração somente poderão ser utilizados para o fim ao qual eles foram criados, para o fim ao qual eles servem. Se eventualmente é mascarada a entrega desses materiais ou a prestação desses serviços com algum tipo de apoio político, de patrocínio político, nós estaremos diante da violação ao artigo 73, inciso 2. É importante ressaltar aqui os julgados sobre o tema. A jurisprudência é pacífica nesta questão. Não é porque o legislador fala que poderão, em tese, ser usados os materiais ou serviços que não excedam aquilo que está previsto no regimento, que eventuais regimentos vão permitir que materiais ou serviços sejam utilizados, empregados para fins eleitorais. Não é essa a intenção do legislador. A intenção do legislador é dizer
que o uso dos materiais e dos serviços serão destinados na medida daquilo que está previsto em seu regulamento, em seus regulamentos internos. Há diversos casos na jurisprudência que podemos aqui relatar alguns deles. Plano de governo. A impressão ou a elaboração de plano de governo é assunto que só interessa ao candidato, só interessa ao partido, só interessa à coligação. Não é matéria de interesse público, evidentemente. E por isso não pode ser custeado com dinheiro público. Há precedentes do Tribunal Superior Eleitoral a respeito. Conduta vedada do artigo 73, inciso 2, se isso ocorrer. Há também na jurisprudência, e de forma logicamente muito comum, a prática do abastecimento de veículos particulares com combustível pago com dinheiro público, seja em postos de combustíveis conveniados, seja isso através do posto de combustíveis localizado na prefeitura, seja de alguma forma o desvio do combustível destinado ao abastecimento de viaturas, de tratores, de retroescavadeiras, seja desviado para o abastecimento de veículos particulares. Isso daí, evidente, além de ser crime, é a conduta vedada do artigo 73, inciso 2, ou seja, foi usado material da administração pública para um fim diverso do qual ele está posto a serviço. A jurisprudência dos tribunais eleitorais é muito presente também na questão das postagens realizadas por parlamentares. Os parlamentares podem realizar postagens, podem enviar cartas, podem produzir a distribuição de informativo institucional, podem produzir trabalhos gráficos, desde que tudo isso, absolutamente tudo isso, seja no interesse público, seja divulgando projetos de lei, divulgando requerimentos, ofícios, medidas voltadas ao controle externo, à fiscalização exercida pelo poder legislativo. Utilizar do dinheiro público, de contratos da prefeitura, da Câmara, com os Correios, para promover postagens com fins eleitorais, para a impressão de panfletos, a produção de folhetins, impressos em geral, para fins eleitorais, isso daí é conduta vedada pelo artigo 73, inciso 2. Os materiais, os serviços do poder público são apenas, é importante repetir isso, em prol do interesse público, não de um interesse de uma minoria, de um grupo político. Os interesses devem estar voltados à prestação de serviços de saúde, ensino, urbanização, lazer para a população. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também dos demais tribunais nos apresentam casos de uso de canal de televisão, né? O uso do canal de televisão, eventualmente o poder público possuindo um canal de televisão, um canal na internet, lá um canal no YouTube, uma mídia social, esse canal de televisão do poder público, ele só poderá prestar informações de interesse público, não informações que caracterizem uma promoção pessoal, informações que atrelem aquele conteúdo ao envolvimento político do candidato, do partido, da coligação.
A televisão custeada com dinheiro público não pode beneficiar esses personagens, candidato, partido, coligação. Não pode ter fins eleitorais. É para fins de divulgar ações na área de saúde, de ensino, mas é lógico, sem promover a figura do agente público, do agente político. Temos ainda como importante questão envolvendo a violação ao artigo 73, inciso 2, a utilização de materiais, a utilização de serviços para que seja feita limpeza, pintura de guias e sarjetas, poda de vegetação, recapeamento asfáltico, tapa-buracos, para que seja feita melhorias naquele local onde será realizado um comício, onde haverá ali uma atividade político-partidária. Evidente que é muito difícil provar isso, porque o administrador público tem dentro da sua competência varrer a cidade, pintar guias, sarjetas, recapear, tapa-buraco. A prova disso é muito difícil dizer que aquilo foi realizado exatamente para beneficiar aquele comício, aquela atividade política que seria realizada no dia anterior, no dia posterior ou em algum dia próximo ou até mesmo no próprio dia daquela manutenção. É muito comum o poder público promover manutenções no sistema viário destinadas a festividades de inaugurações de obras públicas. Não há problema nenhum em relação a isso. Mas quando isso é feito para fins eleitorais, pode haver uma violação ao artigo 73, inciso 2. Como disse, estou mencionando julgados dos tribunais e isso já aconteceu. Podemos ainda mencionar para vocês que a sanção e promulgação de atos normativos não é violação ao artigo 73, inciso 2, pois não está o prefeito se valendo do seu cargo para se promover politicamente de forma eleitoral com a publicação de projetos de lei que de forma muito indiretamente possam beneficiar ele. Projetos de lei que pode ser que beneficiem servidores públicos, projetos de lei que pode ser que beneficiem a população em geral. A sanção e a promulgação a esses projetos pode ser que tragam um grande patrimônio político para o prefeito, para o agente político que sanciona aquilo. Mas não estaria ele usando de material algum ou de serviço algum. Não há a conduta típica prevista no artigo 73, inciso 2, pois pratica o agente político, o prefeito, um ato do qual ele é obrigado pela lei orgânica do município sancionar, promulgar os projetos de lei em um determinado prazo, geralmente de 15 dias, previstos no município. A jurisprudência eleitoral também nos apresenta, dentre os usos de materiais e serviços, o transporte de correligionários, utilizando-se isso de veículos oficiais. Qual a diferença para o artigo 73, inciso 1? Os veículos oficiais são do patrimônio do poder público. O poder público é dono dos veículos. No artigo 73, inciso 2, quando esses veículos são alugados pelo poder público, ele não é dono dos veículos, portanto, esses bens móveis não compõem o patrimônio dele. Quando esses veículos são alugados e são utilizados
para fins de eleição, tal como o transporte de correligionários, aí a violação é pelo artigo 73, 2, pois há uma violação dos serviços. Proíbe-se que serviços custeados com dinheiro público sejam utilizados para fins que promovam um desequilíbrio no pleito eleitoral. Temos ainda que citar a chamada informação privilegiada, o acesso aos bancos de dados do poder público, cadastro de contribuintes, endereços de contribuintes, e-mail de contribuintes ou de servidores públicos. O acesso a esses dados, a utilização desses materiais ou serviços colocados ali pela administração pública para o exercício das atividades funcionais, a utilização desses dados também é uma violação ao artigo 73, inciso 2, embora a jurisprudência também em alguns casos considere que o uso dos bancos de dados pode ser uma violação ao artigo 73, inciso 1. Como dissemos, é sempre muito comum que seja no julgado incluída a violação ao artigo 73, 1 ou ao artigo 73, 2. Qual a penalidade para violação ao artigo 73, inciso 2? É a mesma dos demais. A suspensão dessa ação governamental, se houver o uso de material ou serviço, isso será suspendido imediatamente por decisão judicial. Aplicação de multa aos agentes públicos, cassação do registro ou do diploma e improbidade administrativa. São essas as sanções que poderão ser aplicadas pela Justiça Eleitoral quando devidamente provocada, ou até mesmo pela Justiça Comum no caso dos atos de improbidade administrativa.